A seguir, Distopia Rastreada. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Um breve histórico para os desinformados de plantão. A franquia Hobbit originou-se de um livro infanto-juvenil pelo escritor britânico Sir John Ronald Reuel Tolkien, mais conhecido como J.R.R. Tolkien. O livro é intitulado The Hobbit, or There and Back Again, de 1937. Bom, ele chegou no Brasil com o nome de O Hobbit, Olá e De Volta Outra Vez. Agora ele saiu de novo com o nome só do Hobbit, né, por consequência do filme. Eu particularmente nunca li esse livro, eu tenho muita vontade de ler ele. Ele fez tanto sucesso na Europa, chegou uma época que ele chegou aqui na América pirateado. Eu não sei se vocês sabiam disso. Tanto o Hobbit como o Senhor dos Anéis, eu acho que outras obras do Tolkien, eles começaram a piratear e foi ficando muito sucesso, principalmente na década de 60, que eu li 60 e 70. Por causa do movimento hippie e tal, as pessoas queriam ver algo diferente. O sucesso que o livro fez, o Tolkien ele tinha escrito uns capítulos e aí depois de um tempo, passou alguns anos, ele escreveu outros capítulos para complementar. Parece que a história é mais ou menos assim, de tanto sucesso que fez. Ele é tipo o George Lucas dos livros, né? É, assim, vai passando o ano, ele vai modificando, acrescentando. Só que não é, às vezes não foi nem por vontade dele, foi tipo pressão de editor e tal que ele fez isso. Tanto se você for ver, eu li o livro em 2011, acho, já faz um tempinho. Se você for ver a questão do anel, de toda essa mitologia que foi formada depois que vai vir a ser o Senhor dos Anéis, no livro é um negócio bem en passant, assim, é tipo um pedaço de um capítulo que o Bilbo encontra o Sméagol e aí, tipo, eles fazem lá o concurso de charada, passou isso daí, ele ignora completamente. Aí depois o sucesso foi tão grande que ele meio que se viu obrigado a fazer o Senhor dos Anéis. Então, tipo, o Hobbit foi um sucesso fenomenal. Mas a origem do livro mesmo, se eu não tô enganado, ele escreveu, parece que pro filho dele, pro Christopher Tolkien. Então, cara, se você for pegar e comparar o livro, né, a obra O Senhor dos Anéis com a obra O Hobbit, cara, parece que você tá lendo um conto de fadas. É rápido, tem 200 e poucas páginas e é tranquilo e simples, assim, é um livro bem infantil mesmo. Então, eu li uma versão em quadrinhos que tinha dele. Eu não lembro quem era o ilustrador e tudo, mas é muito antigo. Eu li lá pra 2000, eu acho. Então tem mais de 10 anos. Mas é uma versão em português ou em inglês, não? Não, em português, porque na época não tinha nenhuma fluência em inglês. É porque dizem que tinha um problema nas edições aqui no Brasil, que demorava muito pra chegar, então normalmente as pessoas liam em português de Portugal. Não, mas até hoje demora, porque, se não me engano, acho que Os Filhos de Húrin, por exemplo, nem foi traduzido para português ainda também. Até hoje, né? Eu acho que não, mas ele é relativamente novo, mas já era pra ter chegado um livro comum, assim, já era pra ter chegado, né? Mas eu li em português, eu só lembro, a única coisa que eu lembro do livro mesmo era que era uma leitura muito pesada, porque, igual, por exemplo, aparecia o quadrinho e aquele balão que era gigante, maior do que a ilustração, tá ligado? O balão era maior que a ilustração, só que mesmo assim eu curti pra caramba e tal, mas naquela época não tinha nada de Senhor dos Anéis, nem absolutamente nada disso na mídia, então era totalmente desconhecido. Mas eu lembro de ter curtido bastante. O livro é bem legal. Se você for comparar o estilo de escrita do Senhor dos Anéis, por exemplo, com o Hobbit, eu li o Hobbit em 2 dias, ele tem 200 e poucas páginas. Daí, tipo, cara, o Senhor dos Anéis eu tenho o livro que é a trilogia, são os 3 livros em uma edição só. Eu demorei acho que uns 3 meses pra ler A Sociedade do Anel e não terminei os outros ainda. Então, tipo, é muito tranquilo, assim, é muito fácil de ler. Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Diz que um grande problema são as musiquinhas, né, cara? Galera muito pula a parte das músicas e tal, já ouvi muito isso. Não sei se o Senhor dos Anéis fez parte desse tipo de livro, porque, na verdade, sobre a Terra-média tem milhões de livros que Tolkien escreveu. Não foi livro, mas várias passagens, né? Ele tem vários pergaminhos escritos. Aí quem lança mesmo é o filho dele cria muita coisa. Então, na verdade, do Tolkien mesmo tem muita rascunho. Aí eu acho que na época do Senhor dos Anéis, que a literatura ficou pesada, nem
por conta de... o texto dele é muito... É como se tivesse uma aula de história, sabe? Tipo assim, Balim, filho de Fundinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Parece que você tá lendo a Bíblia, né? Às vezes, uma pessoa entrou numa porta e ele explica a árvore genealógica dela inteira, aquela coisa. Aí então fica uma leitura pesada. É porque ele deve ter pego, nessas partes do Senhor dos Anéis, que é um livro mais antigo, ele deve ter pego exatamente o livro que já está pronto pelo pai dele. O que ele viu escrito assim, ele botou no livro. Já, igual, por exemplo, não sei qual livro, agora o Silmarillion, por exemplo, ele saiu depois. Se bem que ele pega muito pela área do Senhor dos Anéis também, que ele fala muito dessa coisa. Mais pra frente, os Filhos de Húrin, por exemplo, ele já tem uma coisa mais, uma novela, vamos botar assim, né? Ele larga um pouco dessa coisa teológica, assim, e passa mais pra uma história, sabe? O que o Christopher, né, o filho do Tolkien fez, ele organizou esses rascunhos do Tolkien e ele construiu aquele livro lá, Os Contos Inacabados. Aquele foi todo, o Tolkien tinha uns rascunhos, ele morreu, o filho dele organizou. Agora, os outros mesmo, teve aqueles acréscimos que o próprio, né, o J.R.R. Tolkien fez, mas o único que tem a mão, assim, do filho dele diretamente é Os Contos Inacabados, que ele ajudou a organizar. Tem um comentário sobre os Filhos de Húrin que não tinha uma edição nacional. Eu acabei de ver aqui no site da Saraiva que foi lançada recentemente. Tá R$54 os Filhos de Húrin. E o quadrinho teve uma... Não sei se é a mesma edição, mas teve uma publicação do quadrinho da última vez em 2009. Foi até escrita pelo Charles Dixon, que é um roteirista famoso, assim, desse meio de adaptação. É uma obra que já vai pra quase 80 anos, né, cara? 77 ou 78, se eu não me engano. Sim. E até hoje é referência pra muita coisa. Dizem que o Hobbit, ele teve uma ponta de... Na verdade é uma mistura de várias coisas, né? Porque o Tolkien era linguista, né? Ele criou as próprias línguas dos anões, dos elfos e tal. E ele pegou muito emprestado da cultura nórdica, né? Também dizem que ele teve um pouco de influência do escritor de Alice no País das Maravilhas, que eu esqueci o nome dele agora. Lewis Carroll. Isso, é um pouco assim da ideia do universo, entendeu? Aquele universo mágico, lúdico e tal. Então, todo esse grande, principalmente quem joga RPG ou coisa do tipo, cenário fantástico que a gente tem, é tudo oriundo do que foi criado pelo Tolkien. É o próprio D&D, né? Que é o mais famoso e tal. D&D, se não fosse isso a gente não teria, por exemplo, Skyrim, não teria esses grandes RPGs assim, porque é tudo mais ou menos o mesmo modelo, tem troll, tem elfo, tem tudo. Você, Beethoven, tinha mencionado sobre ele ser linguista. Sim. Ele criou, né, ele fez todo o alfabeto das línguas élficas, que são duas, eu não lembro o nome das línguas agora, mas são duas línguas élficas, e uma vez eles fizeram uma pesquisa, essas pesquisas de quem não tem o que fazer, tirando, os idiomas que realmente existem, as 3 idiomas mais falados depois, de inglês, português e tal, era Klingon e as 2 línguas élficas. Caramba, cara. O Quenya e o Sindarin, as 2 línguas élficas. Eu tava dentro até das paradas da língua aí que você falou, Cliff. Dizem que a dos anões foi uma mistura da língua árabe junto com a ideia que ele teve, entendeu? Ele pegou uma base na língua árabe pra poder criar a língua dos anões. Isso eu não sei, assim, mas... Eu também não sei o nome, né? Eu também é muito nome, cara. Eu sei falar um pouco da língua... não sei não. Eu só sei uma palavra. Eu ia colocar na introdução essa, hein? Editar. O Davi, Cliff, ele tem uma tatuagem. É em runas ou... A escrita do anel é em runas, né? Agora eu não sei qual das 2 linguagens que usa, mas não, a dos elfos. É em runas mesmo. O Davi tem a estátua das runas élficas. O máximo que eu tenho é uma estátua do Sméagol na minha sala e a trilogia do Senhor dos Anéis. Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Por ele ser linguista, né, ele ser filólogo, ele tem ele fez todo um trabalho, assim, é quase uma tese a questão da língua do Senhor dos Anéis. E você tinha falado das culturas assim que ele se influenciou. É bem claro para quem tem uma certa noção da coisa, assim, que você consegue perceber muito da cultura nórdica, muito da cultura alemã e principalmente pelo fato dele ser inglês, muito da cultura céltica, né, que os celtas ocuparam as ilhas britânicas, tal, antes então tem muito de cultura celta. Também. É uma coisa que eu tenho curiosidade. O que a Nova Zelândia tem tanto a ver... Tirando o filme, eu sei que tem os cenários do filme. Mas tem alguma coisa a ver com a história em si?
Não, pela cultura? eles pegaram só a fama por causa do filme, porque serviu de cenário pro filme. Ah, tá. Achei que tinha alguma coisa a ver com o livro, mas eu fui ver, por exemplo, o Tolkien britânico. Não tem nada a ver, não. Não tem nada, não. Mas é porque o lugar é bonito pra caralho e eles usaram pra filmar. E o Peter Jackson é neozelandês, então ele resolveu... Então é por Ele isso. resolveu usar a Nova Zelândia como cenário. E, cara, esse negócio, né, é só um parênteses, mas pegou tanto esse negócio do Senhor dos Anéis pra Nova Zelândia, eu vou até procurar aqui, eu passo pra vocês, tem uma empresa aérea da Nova Zelândia, acho que chama New Zealand Airlines, ou qualquer porcaria do tipo, eles fizeram um comercial inteiro, assim, de segurança no voo, baseado no mundo do Senhor dos Anéis. If there's a mishap during takeoff or landing, brace yourself on the seat in front of you. I myself prefer the more compact method. Put your hands on your head, your elbows on either side of your legs, and your feet flat on the floor. Aí tem até o Peter Jackson, tem o Elijah Wood, aí tem, tipo, o Gandalf voando em cima de uma águia lá sentada na cadeirinha do avião. É um negócio muito louco, cara. Mas, cara, tem um negócio chamado Trailer Honesto, vocês já viram? Já sim. Eles até fazem versões legendadas e tal. Aí tem a do Hobbit, cara, tem um trecho que eu caí de rir, que eles falam assim, filmado no fundo verde da Nova Zelândia. A maioria do filme é digital, né, cara? Só mais algumas paisagens ali. Eu tava olhando os behind the scenes. Por exemplo, cenas a cena na floresta, que tem a casa daquele mago castanho, que eu esqueci o nome. O mago cocô de passarinho, aquele. Como é que é? Radagast, isso. A casa dele é construída. Beleza, é feita mesmo de verdade. Só que tudo em volta verde, cara, um pano verde. Eu não acreditei, eu falei, caramba, cara, fica muito perfeito. A produção de Lost foi lá pro Havaí pra filmar só a areia, então eu não duvido de mais nada. A única coisa da ilha de Lost que é de verdade a areia, o resto é completamente digital. Pra que os caras foram pra porra do Havaí, velho? Eu não entendo. Essa eu não sabia não, cara, achei que era uma ilha mesmo. Não, tipo assim, o Havaí é uma ilha, se eu for parar pra pensar, mas só que a paisagem, aquelas montanhas da ilha de Lost é tudo completamente digital. Algumas árvores é de verdade, mas o resto é... Na verdade, eles pegaram vários cenários do Havaí e misturaram digital. Então, tipo, você acha que é tudo uma coisa só, mas a praia tá num lugar, as montanhas tá do outro lado da ilha, a vilazinha tá do outro lado, eles pegaram a ilha inteira e, tipo, juntaram tudo pra parecer que é um lugar só. Só falta aparecer a antena parabólica, né? Mais ou menos, mas é tipo... as novelas de época da Globo. Dá pra entender, é como se você pegasse, sei lá, como se você pegasse a catedral lá da Pampulha, misturasse com o Cristo Redentor, pegasse a Avenida Paulista, montasse tudo e falasse, ó, esse lugar aqui, ó. E escrever Buenos Aires embaixo, né? Capital do Brasil. Quase 10 anos depois da franquia Senhor dos Anéis, a ideia de fazer um filme do Hobbit ainda era muito forte. Então demorou um pouco assim até lançar, por questão de, por exemplo, o diretor Peter Jackson, ele não iria dirigir o Hobbit. Quem ia dirigir era o Guilherme Del Toro. Inicialmente seria ele, só que devido a atrasos, ele acabou sendo só um dos roteiristas do filme, né? Aí acabou voltando pro Peter Jackson por conta que... Eu acho que ele não queria participar antes, porque a própria produtora tava com problema de atrasos de pagamento dele, né? Ainda referente ao Senhor dos Anéis, lá atrás. E eu acho que ele entrou mesmo por paixão, que ele gosta mesmo da história, ele leu, ele não tá simplesmente ali por dinheiro. Bom, tem o dinheiro, mas a questão é que ele entrou muito porque ele realmente gosta da história do Tolkien, do universo criado pelo Tolkien, né? Bom, então o primeiro filme, ele saiu em 2012, ele chama The Hobbit, problema que eu não sei ler, como é que lê isso em inglês? Unexpected Journey. O Hobbit, uma jornada inesperada. Bom, esse filme ele começa com o Bilbo escrevendo do passado dele, para que no futuro o sobrinho dele, o Frodo, lesse aquilo, sabe? Ele não tinha, por exemplo, contado tudo pra ele, digamos assim. Ele queria escrever aquela história direitinho, para ele poder entender um pouco do passado dele. Começa assim. Ela começa a ser rodada, eu acho que 60 anos antes. 60 anos antes do Senhor dos Anéis. Aí começa a história mesmo falando sobre o reino dos anões em Erebor, que conta sobre o rei sobre a montanha, né? Aí nisso conta como os anões pegavam os ouros, reuniam os ouros, que eles eram muito, assim... Não só, acho que nem era só o rei que tinha aquela gana com ouro, com joias. Acho que era todos os anões, isso tá encravado no sangue dos anões, né, cara? Dos anões. É característica deles. O rei, ele tinha um apreço maior por uma joia, né? Ele tinha
Pedra Arken. Isso, Pedra Arken, que ficava no trono dele, né? Que ele tinha aquela coisa assim, porque ela era única. Aquilo causava, e o ouro, assim, em si causava um problema, porque ouro atrai dragões, né? Que eles contam na história, né? Aí, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que isso ocorreu, né? Bom, vocês viram esse filme no cinema, gente? Ou vocês viram depois já em home video? Eu vi no cinema e o último eu vi 2 vezes no cinema. Cara, uma coisa que me incomoda muito é que o filme demora demais pra poder se enrolar, entendeu? Mas isso aí já é natural. Ele demora uns 40 minutos pra história realmente começar, né, cara? Essa é uma crítica que eles fizeram pro Peter Jackson, que pegou um livro de 200 páginas e transformou em 3 filmes de quase malditas 3 horas, né? Cara, é muito enrolado. Inclusive, eu leio o livro mais rápido do que eu vejo os filmes. Não, é a primeira série que você pode falar isso. Eu leio mais rápido do que eu vejo o filme. Porque eu realmente leio 200 páginas com menos tempo. Eu, como nunca li o livro, os anões, cara, eles são daquele jeito mesmo, aquele nível cômico, exagerado, ou é só mais puxado pro filme? Então, pelo que eu me lembro, no primeiro tem um toquezinho ou outro dos anões serem engraçados. O que descaracteriza um pouco é que os anões são todos feios. E aí eles colocam, tipo, o filho, o Killy lá, o Thorin, coloca aqueles atores meio bonitão assim. Cara, não, o anão é que nem aqueles outros lá, o velhinho gordinho com nariz de batata, aquele monte de barba. Eles são uns bichos feios, parrudão, não são, sei lá, uns galãzinhos em miniatura. Eu não entendi, assim, aqueles anão com cara de humano normal, fica desproporcional, cara, um trem meio esquisito. Parece que o cara é baixote, o cara de cavanhaque, todo modelão, assim. Se a Kate não tivesse... Kate, eu chamo a Tauriel de Kate até hoje, né? Super Kate. A Evangeline Lilly. Se ela não estivesse perto dele, assim, pra mostrar o tamanho, você não fala que ele é um anão. É difícil mesmo. É só ver como são os anões no Senhor dos Anéis, cara. Se olha os anões do Senhor dos Anéis, aquilo é um anão. É um bicho pequeno, parrudão, fortão. Aí você vai pro Hobbit, um cara bonito, com a barbinha, aquela barbinha por fazer que as mulheres acham sexy, aquele que parece que saiu do comercial de shampoo. Então você olha e você fala, porra, cara, você não é um anão, cara. O interessante, cara, eu acho que a maioria das pessoas, assim, que não conhecem a obra do Tolkien, ou nunca tinha visto nem Senhor dos Anéis antes, eles podem até achar que aqueles atores, eles eram realmente anões, né? Mas não, são todos de tamanho mediano, o pessoal não é anão, entendeu? É tudo truque de câmera, mas também tem um porém aí. Eles têm dublê de corpo, que são anões, que usam uma espécie de máscara que é parecido com eles. Normalmente, esses dublês de corpo, eles aparecem em cena que eles estão correndo, ou cena que eles estão muito distantes. Que eu acho uma jogada muito bacana, esse jogo de câmera. Fica imperceptível. No Senhor dos Anéis, por exemplo, o Peter Jackson usou os filhos dele pra fazer o dublê dos hobbits, porque os hobbits eram pequenininhos. O problema é você fazer um hobbit, porque um hobbit é menor do que um anão. Isso que me intrigou também. Eu falei, caramba, ele é menor que os anões, então, no universo do Tolkien é o hobbit, depois os anões e depois, tipo, as outras criaturas. Mas, tipo, um hobbit é menor do que um anão. Só que você vê o Martin Freeman, ele deve ter, sei lá, 1,75 m, cara. Os outros caras são tudo, tipo, mais ou menos do mesmo tamanho. Cara, teve uma... Vocês estavam falando do anão do Senhor dos Anéis, o Gimli. O ator é o John Rhys Davies, né? Ele foi convidado para poder fazer uma participação no Hobbit. Só que eu li que ele recusou, por quê? Porque a maquiagem que ele usava no outro filme era muito pesada e causou alergia nele muito forte. Então ele dispensa. Ele até ficou um pouco chateado, sabe? Por não poder participar e tal. Que eu acho que ele ia fazer uma ponta de, sei lá, do Peter Jackson ia arrumar. Mas eu sei que eles convidaram ele. Aí ele até aparece nos extras do DVD visitando. Naquela cena inicial que tem os anões na mesa, ele chega, é legal pra caramba, ele chama, porque o pai dele tá no filme, né? Aparece ele. É um dos anões. Esqueci qual que é o nome. Como é que é o nome dele, Putz, gente? Os nomes é tão parecidos, acho que é o Dorin. Ah, o Gloin. Ele era filho do Gloin. Aí ele chega assim, my father. Aí o ator responde, o ator tá maquiado e tal, my son. É bacana pra caramba. Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês. Cara, eu vi tudo no cinema, eu tô pecando nessa parte aí. Cara, tem muita coisa legal de você ver assim, das maquiagens e tal. Dos anões tem, por exemplo,
não só a maquiagem do rosto, eles usam uma espécie de prótese por exemplo, eles fazem um braço de borracha, que é mais grossinho, pra poder não ficar aquela coisa bizarra. Não, mas isso aí eles fazem já tem muito tempo também. Isso aí desde você vê o Iron Man, por exemplo, eles fizeram metade do corpo do Iron Man, assim, de tipo uma prótese, pra encaixar aquela parte do core, sabe? Aí faz uma roupa de como é que fala? Não é silicone não, mas é tipo uma coisa assim mesmo. O Richard Armitage, que é o Thorin, cara, eu fui procurar uma foto deles esses dias, e se eu não soubesse que é o cara, porque tá o nome dele lá, eu não ia descobrir. Porque, cara, ele é muito diferente, porque colocaram um monte de prótese nele e tal. E você tinha citado a participação dos atores do original, né, do Senhor dos Anéis, era pro Viggo Mortensen, né, para Aragorn aparecer também. Só que aí, tipo, o Viggo Mortensen leu o roteiro e falou, cara, o Aragorn não tá no Hobbit, o que eu vou fazer nesse filme? Sabe, tipo, pelo que eu ouvi, assim, ele falou que não quis participar porque o personagem dele não existe na história. Cara, o Legolas também não existe, ele tá lá por causa da mulherada, né? O Legolas é outra coisa. O Aragorn é um azarado também, né, cara? O ator que faz o Aragorn. Porque o cara quebrou dente, quebrou pé no Senhor dos Anéis, eu não sei o que ele ia arrumar no... E no final não terminou com a Liv Tyler. É isso aí que deixa puto. Que é mais bonitinha, sacanagem. Tem gente que reclama muito da amizade com os elfos, esse Hobbit. Sabe assim, aquela coisa amigável que não tinha no Senhor dos Anéis, por exemplo, citar aqui aquela elfa do cabelo ruivo, se eu não me engano. Ariel, ela não existe. Ela fica fã do anão lá e fica aquele relacionamento bizarro. Aquilo ali não existe no livro. Mas eu abracei no filme, eu gostei, sabe? Quem é mais, tipo assim, mais chiitas da Terra-média provavelmente odiaram aquilo ali, mas eu achei legal. E se você pegar os livros do Senhor dos Anéis e levar exatamente ao pé da letra que tá acontecendo, você vai ver um documentário. Você não vai ver assiste aquilo. Você vai ver um documentário, você não vai ver um filme, tá ligado? Eu amo mesmo, eu acho muito foda, mas só que eu sei que 90% não ia gostar. Então, assim, ó, na mitologia do Tolkien, tipo, o Tolkien deve estar se revirando dentro do túmulo por fazerem aquilo. Mas no filme ficou esquisito, mas foi compreensível. Mas o motivo de eles terem colocado a Tauriel é porque não tinha nenhuma personagem feminina relevante, só tem homem na história. Aí eles quiseram colocar uma mulher. A frase dele, cara, você pode revistar na minha calça, que coisa bizarra. Aquilo foi agressivo demais. Mas então, os anões, eu tava lendo que no livro, a única diferença que tem de um pro outro é a cor da capa, ou do gorro, sei lá, porque eles são descritos assim como se fossem bem parecidos, e essa ideia que apareceu no filme foi criada mesmo, de um anão ter um problema auditivo, do outro anão ter um machado na cabeça. Isso eu achei legal. Isso foi tudo criado por filme, né? Isso eu achei legal. O negócio mas é legal mesmo, eu acho melhor. Ficou muito melhor. Eu joguei uma época um game do Hobbit que saiu pra PS2. Nossa. Eu não sei se vocês lembram dele. É um joguinho meio fraquinho. Eu não lembro porque eu só conheço o Hobbit do DOS. O Hobbit do DOS é o que eu conheço. Do Play 2 eu não... Eu conheço do Senhor dos Anéis do Play 2, alguns, mas não são bons não. Cara, todos os Senhor dos Anéis que eu joguei são uma bosta. Com exceção do último que eles lançaram, que é o Shadow of Mordor, que eu achei foda. Eu zerei ele completo e apaixonado dele. Esse aí é massa. Mas então, esse jogo do PS2, ele vinha escrito assim, o Hobbit, né? O prelúdio de Senhor dos Anéis. Que ele foi lançado no início ali dos anos 2000 e tal, não lembro exatamente a data. Nossa, que capa feia. Mas é meio... Sabe, eu me sinto jogando um Nintendo 64, pra te falar a verdade. Nossa, ele dá podia pra ser bem só melhor. pela Capa, olha isso. Eu já tinha visto essa capa. Ela o Hobbit parece... O Bilbo parece o Hugo, cara. Você joga pelo... Você encaixa o telefone no PS2, é isso? Aí você joga pelo teclado numérico, né? Cara, tem uma cena que você enfrenta os orcs, né, da floresta. Uhum. Chama orc mesmo, né? Tem umas legendas no filme que são meio estranhas. Tem diferença. Tem Goblin e Orc. Eu não sei a diferença, mas tem diferença entre eles. Aí tem essa cena no jogo, é bem cômica. O jogo em si, ele é bem cômico. Apesar de ser chato pra caramba. E ele é meio Zelda. Assim, não pelo lado bom, mas pelo lado ruim. Um Zelda mal feito. Porque você fica coletando cristalzinhos no mar. Tem umas galinhas espalhadas. Eu falei, eu já vi isso
algum lugar, velho. E deve ter lançado pouco depois do Ocarina of Time, né? Pela época. Não, se bem que é PlayStation 2, né? PlayStation 2 bem depois. E se alguém tiver curiosidade de ver esse game, cara, assim, eu recomendo se tiver curiosidade em ver. Vai procurar gameplay na internet que não fica mais, né? Eu tô olhando aqui, ele foi lançado em 2003. Nossa, não parece, cara. E ele tem um gráfico bem atrasado pra 2003, né? É bom pra referência, galera que gosta de games e tal. Mas então, voltando ao filme, tem muito personagem, como a gente estava dizendo, que não aparece no livro. Só que eu acho que até encaixou bem, assim, na história. Mas tem uns, igual por exemplo, tem coisas que acontecem no filme que não estão escritas no Hobbit, mas seguindo a cronologia, bem possível dele estar lá, sabe? É bem provável. Igual, por exemplo, o Legolas não aparece. Beleza, mas o Legolas, não me lembro em qual livro aí, por exemplo, que dá todos os indícios que ele passou por esse momento lá na montanha, alguma coisa parecida com o pai dele, sabe? Nossa. Então, tipo assim, é uma coisa que não tá no livro, mas que se você pegar os manuscritos de Tolkien, é possível, não é uma coisa totalmente ridícula de estar ali, sabe? Eu achei isso bacana. Mesmo as coisas que não estão no livro, muita coisa eu relevei por causa disso. Inclusive aquela parte que, tipo, Gandalf se reúne lá com a Galadriel e com todo mundo, não tá no livro, mas no livro tem várias partes que o Gandalf sai assim e fala, eu tenho um negócio pra resolver. Aí passa 3 capítulos, ele volta ali, não, já resolvi. Então, tipo, como tem vários momentos que ele tá ausente no livro, Peter Jackson aproveitou, ele tá ausente nessa parte porque ele tava fazendo esse outro negócio. Ele vai e mostra o que ele tava fazendo. Então, tipo, algumas partes, algumas paradas que colocou no filme, ficou muito bem encaixado. E tem uns personagens até que eles puxaram de outras coisas. Por exemplo, aquele orc branco lá, acho que é o Bolg, não sei, a cicatriz. Ele não tá no Senhor dos Anéis, ele não tá no Hobbit. Ele é uma citação, tipo, de uma nota de rodapé do Silmarillion que o cara pegou e colocou no filme. Na verdade, quem tá no Hobbit é um dos capitães dele, que é aquele outro que até derrota, que mata o filho, ou que ele, não sei, que quase mata a Tauriel. Assim, se você pegar todos os personagens do filme, 40% deles tá no livro. O resto ele foi colocando pra encher linguiça ou inventou. Mas aqui, eu perguntar pra vocês, o Thorin, o escudo de cavalo, convenceu vocês como rei? Mais ou menos. Cara, a cara dele não me convenceu como rei, sabe? Eu esperava um anão mais, sei lá, mais mal encarado. Aquele careca, por exemplo, o do Alien, ele tem mais cara de rei do que o Thorin, cara. Aquele primo dele que aparece no último, que vem montado num javali. O Ruivo. O Ruivo, aquele cara podia ser o rei. Eu olhei aquele anão e falei, puta que pariu, um anão é isso daí, cara. Porque o cara já chegou e meteu porrada em todo mundo, tava dando cabeçada nos caras de capacete. Mas não, isso aí que é um anão. Assim, o Thorin, ele tem aquela postura meio de, eu sou foda, não sei o que, não se mete comigo não. Mas na hora que ele entra lá na Lowly Mountain, lá na montanha, ele começa a virar um babaca, assim, eu chego, pô, cara. Ele liga um foda-se pro Bilbo inacreditável, cara. Vai lá, se mata aí e pega o negócio pra mim, amor. É um pouco relevante porque ele tava com a febre do dragão. Síndrome, aquela doença do ouro lá. Então é meio que relevante você levar em conta a atitude dele, mas só que eu acho que pelo menos o rei, pelo menos ele tem que ter a palavra e ter uma imponência. Isso aí eu acho que ele tem, tá ligado? É que eu não sei, eu acho que ele não tem tanto carisma, o ator e o personagem em si, porque se olha assim, você pensa, pô, esse não compensa fazer tudo que esses caras fizeram por esse anãozinho maluco aí, sabe? Tipo, se fosse algum dos outros anões, eu até pensava, beleza, não é um personagem ruim, e como eu não lembrava direito dele no livro, eu não tenho como falar assim se tá bem fiel ou não, mas não é um personagem ruim, mas se olha e fala, pô, ele não tá com estilo que vai ser o rei dos anões. Eu acho que faltou um pouco ali de personalidade no personagem, cara. Não sei nem se é muito culpa do ator em si, ou se é o roteiro que tava daquele jeito. Tem uns anões meio avulsos ali, né? Tipo o Nori, o Ori. Você não vê fazendo nada, cara. Você só vê correndo. E comendo no primeiro filme. Só, porque é brincadeira. Aquele anão, o Bombo, ele é um dos mais comédios pra mim, cara. Eu teria um action figure dele. Ele é bom demais, cara. As cantorias já eram esperadas, né? Não me incomodou tanto, mas tem muita gente que acha meio desnecessário ter as cantorias, mas isso faz parte da história, né, cara? Não tem como tirar, né? Tem muita coisa do Senhor dos Anéis, da história, que se, tipo assim, se você for pesquisar e tal, a história dos Maia, que não sei o que lá, tem muita coisa que só é citada nos manuscritos através da música. Então, se você não levar em conta a música, você tá perdendo 30% da história. Porque tem gente que eu já ouvi falar que leu o livro, mas quando aparecia em itálico as músicas, ele pulava tudo, porque não aguentava. Os Magos Azuis, por exemplo, tem muita citação deles só em música, entendeu? Não fala quase nada dele. Eu sei que o Mago
branco... Não, o mago cinza, desculpa, é o Gandalf. Isso. O mago branco... Mas isso é um posto... Isso é um posto... Na verdade, essa coisa de cor de mago é só um posto temporário. Não existe uma classificação, então um level up, nada disso, não. Todos são nivelados, assim. Todos eles, na verdade, são a mesma raça. Todos os magos, o Saruman, inclusive, também é a mesma raça do Gandalf, a mesma coisa. O que acontece é que, por exemplo, o Saruman veio pra Terra-média. Beleza. Eles fizeram uma organização lá, os Maia, de levar os magos pra Terra-média pra tentar conter o Saruman, que ele é o satanás da história. Vou botar assim. Aí, o que acontece? O líder desses Maia, que foi o Saruman, eu tô falando Sauron e Saruman, tô falando errado. O Sauron veio pra cá, fez a merda, o satanás. Aí, eles mandaram os 5 Maia pra Terra-média pra tentar conter o Sauron. Caralho. Aí, beleza. O líder deles era o Saruman, que era o mago branco. Aí tem o Gandalf, que é o cinzento, o Radagast, que é o marrom, e tem os 2 magos azuis que não tem quase nenhuma citação. O Gandalf até zoa eles, porque ninguém sabe o nome. Eles, aparentemente, eles morreram. Eles morreram assim, né? O Gandalf morreu e voltou, mas eles são, tipo, na verdade, eles não têm essa forma de mago, eles são um espírito, e eles transformam em que eles quiserem. Mas aí, eles se perderam e não completaram o objetivo deles, que era conter uma das torres lá que o Sauron tá construindo. Peraí, eu acho que eu me confundi aqui. O Sauron, na verdade, ele era o quê? Ele era um mago ou... Ele era um Maia. Maia é tipo... É tipo uma divindade. É um anjo. Eles são classificados como Maias. Isso é uma coisa... É meio... Como é que fala? Não é tão perfeito explicado isso, mas vamos botar assim, tem Deus que eu esqueci o nome do Deus. É que é o nome dele, o nome eu dele, não lembro. Esqueci. Abaixo dele tem os Maia, que são, vamos botar uns semideus, uns anjos, coisa parecida, que aí tá o Gandalf, tá o Radagast, tá o Sauron, que ele, originalmente, ele não era mau, sabe? É exatamente uma coisa bem católica, cristã, aliás, católica não tem nada disso. Porque a base da mitologia, o Tolkien era muito católico, então, tipo, tudo que você vê lá é da mitologia católica, tem influência católica, então, tipo, cara, o Sauron caiu, ele é o capeta. É o capeta, então. Aí foi mandado os outros anjos tal, e veio matar ele. E eu acho legal, cara, que igual, por exemplo, você pensa, pô, como é que é o Sauron no início mesmo e tal, ele pode assumir a forma que ele quiser. Então, é legal do Shadow of Mordor, que mostra a origem dos anéis. Aí, mostra o Sauron com a forma de élfica, passando a perna no Celebrimbor, que foi o cara que os anéis, na verdade, né? Cara, aí é foda o CG, cara. É muito legal, isso vocês têm que ver. Mas aí aparece o Celebrimbor e o Sauron, assim, com aquele cabelo branco, todo elfo, assim, muito, muito do caralho, velho. A origem dos magos é essa. Aí os magos, às vezes, eu sei que eles não completaram o objetivo dele, aí não... Eles só são citados, né? Eles não chegam a aparecer em nenhuma história, não. E muitas das citações são em música. Então, aí você tem que ficar vendo a musiquinha e ver mais ou menos o que aconteceu. Então as músicas é mais importante que muita gente pensar. Nossa, com certeza. É uma base da narrativa, a música. Então, tipo, gente que reclamou que tem música no filme, cara, você vai ler o livro, tem 10 vezes mais música, com a parte chata que você tem que ler e não escutar. O primeiro filme, ele fica sem final, né? Já era meio esperado isso. Porque o 1 é basicamente o início da jornada dos anões, né? Isso, até eles chegarem na montanha. O dragão ainda, ele tá... Eu acho que ele dá meio uma acordada no finalzinho ali, né? Ele dá meio uma despertada, porque ele tava em sono profundo e tal. Ele só vai aparecer mesmo no segundo, o Smaug. Mas o primeiro é basicamente ele o Gandalf recrutando o Bilbo pra comitiva dos anões, eles saem lá do condado, atravessam toda aquela floresta, enfrentam aquelas aranhas gigantes e avistam a montanha. Então o trajeto até quase chegar à montanha. Aí o segundo é ele chegando na montanha e lutando contra o dragão. Teve gente que teve um cagaço daquela aranha, pô, o anel, cara. Vocês lembram que ela bate pertinho do anel, assim? Cara, a gente não pode esquecer o jogo de charadas do Bilbo com Gollum. What is it? My name is Bilbo Baggins. Bagginses. What is Bagginses, precious? Muito bom aquela cena, cara. O Gollum, ele tá muito melhor. É porque é uma tecnologia de quase 10 anos de diferença, né? Melhora o Gollum, ele muito, tinha muito problema no Senhor dos Anéis. Isso, os próprios designers, os próprios criadores de efeitos, pessoal dos efeitos especiais, que eles usavam muita sombra pra poder disfarçar os erros ali no Gollum, entendeu? Ele não era perfeito, assim, o 3D dele não era muito... não era o que eles esperavam realmente, entendeu? O resultado final. Eu sei que até hoje o 3D
Gollum me convence muito. Cara, eu lembro. Isso é eles falando. Não, eu lembro uma época que tem uma premiação da MTV, né? Acho que é o Movie Awards da MTV, sei lá. E eu lembro quando saiu, acho que foi o último do Senhor dos Anéis, né? O Retorno do Rei. Tinha uma premiação lá pra, sei lá, melhor personagem, melhor antagonista, qualquer parada desse tipo. E, cara, era o Gollum apresentando. Você tinha o CG dele no meio do palco, cara. Tão bem feito que foi, eles fizeram esse negócio aí pra eles colocarem o CG do apresentando o negócio. Ficou muito legal. Era muito bem feito pra... Mas agora... Que dá vida ao Gollum. Cara, esse cara, ele é muito foda nas expressões. E ele parece que é tipo... um dos poucos que conseguem fazer isso. Porque ele já fez não só a franquia Senhor dos Anéis e Hobbit no papel do Gollum, mas também ele já fez o Planeta dos Macacos. Ele é o César. Ele é o Capitão Haddock do Tintin. Sim. E tem um jogo... Se eu não me engano, ele fez Ele fez King Kong. Isso. E ele fez a captura de um jogo também que chama Enslaved, que é tipo uma releitura da lenda do Son Goku, e ele também fez o motion capture e a voz. Então, cara, ele é o expoente nesse negócio de motion capture. Você quer... Eu acho que ele é só feio. Cara, eu não consigo ver mais foto desse cara e não ver o Gollum ali, entendeu? Eu não consigo ver esse cara. Eu olho ele ali, eu falo, mano, mas peraí. Eu acho muito esquisito quando eu vejo ele e a voz dele normal, assim, peraí, quando ele tá em algum filme eu fico, peraí, vai acontecer alguma coisa. Mas ele é fenomenal, cara, ele é um excelente ator. As expressões do Gollum nesse Hobbit, Jornada Inesperada, cara, é muito foda, ele pensando, dos olhos dele mexendo, ficou muito bem feito. E é muito massa as adivinhações, né? Por exemplo, tem uma lá que ele fala assim: sem asas volita, sem vozes ele ulula, sem dentes mordicas, sem boca murmura. Cara, é umas sacadas muito foda. Tipo assim, isso traduzindo, né? Lógico. Porque se eu falar inglês aqui vai sair tudo errado. E o Gollum, como vocês que viram os filmes e tal, percebe que ele tem uma dupla personalidade ali, né? É o Sméagol e o Gollum. Fica brigando o tempo todo. Gollum, faça isso, não, mate ele, não, continue e tal. É massa a excitação dele quando o cara fala que vai jogar com ele, né? Look, I don't know what your game is, but Games? Oh, we love games, doesn't we, Precious? Does it like games? Does it like to play? Ele fica pirado, cara. Fica doido pra poder começar logo e tal. Eu acho que uma personalidade é ele originalmente, é como quase... É um halfling, só que não chegava a ser um hobbit. E a outra é, tipo, a obsessão dele pelo anel. Então são... Eu não lembro agora em qual filme que aparece. É no segundo, eu acho, que mostra até ele no barquinho. É no segundo, as Duas Torres? Acho que é nas Duas Torres. Conta a história dele e tal, como ele chegou a essa forma. Porque o anel que transformou ele nisso que ele é, né? O Sméagol é ele normal, que é meio que um hobbit, ele não chega a ser um hobbit, e o Gollum é a criatura que foi transformada por causa do anel. Então, tipo, o Sméagol é o bonzinho e o Gollum é o sacana, é aquele malvado. E nesse filme o Gollum, ele tá sobrevivendo, digamos assim, dentro de uma caverna de orcs, né? Sim. Porque, na verdade, tem hora que ela fala alguma coisa, a legenda vem outra. Eu queria saber essa diferença entre Goblin e Orc, né? Mas parece que Goblin é um pouco menor, não é? Goblin é um gnomo. É exatamente um gnomo. A tradução de Goblin foi gnomo, tá ligado? Então, o Orc não. O Orc já foi uma criatura... O Orc é mais sinistrão, né? Ele foi criado. O Goblin ele já é natural, tá ligado? Tem o Goblin. O Orc é um elfo modificado, assim. Tipo, é o lado negro de um elfo. Agora, eu acho, inclusive, que se não me engano, a criação dos orcs, eu acho que tem uma base um pouco de Goblin também, tenho certeza. E tem os Uruks, que são orcs com homens. Os Uruk-hais? Os Uruks, os inimigos aqueles mais fortão e tal, e aqueles inimigos básicos do Sombra de Mordor do jogo. Os Uruks são orcs com homens. Aí, como eu tava dizendo, essas adivinhações só acontecem numa caverna, que eles caem acidentalmente nessa caverna fugindo dos orcs, né? Porque os anões estão sendo caçados pelos orcs. Porque tem um conflito ali, é o problema de ter matado o rei, né? O avô do Thorin. E tem todo aquele problema, todo aquele conflito, porque na verdade eu acho que não é só o problema dos anões com os orcs. Eu acho que todo mundo ali na Terra-média tem problema uma raça com a outra. Porque, por exemplo, tem hora que aparece humanos, o cara,
eu não gosto de humanos, o outro eu não gosto de anões. É, só os hobbits que estão de boa. Os hobbits só no narguilé deles ali, no fuminho deles. Mas é porque os hobbits, eles não entram em conflito político com outra raça, eles são acomodados demais, né? Aí agora, por exemplo, os anões, eles vão botar, eles tinham um reino de Erebor ali, que tal não era uma montanha cobiçada e tal, então tudo isso aí gera aquele conflito político entre as raças. Agora o hobbit, o que é? É um monte de anãos buraquinhos que ocupa, sei lá, metade de Valadares. O que esses caras são pra eles, tá ligado? Mas por que ele, por exemplo, o Bilbo é tratado como um ladrão? Isso eu não consegui pescar. Eu acho que isso é meio que um estereótipo de um hobbit. De um halfling, na verdade. Porque hobbit, existem outras raças que são baixinhos derivados do hobbit. Eu acho que halfling, ladrão, é um estereótipo de um halfling, tá ligado? Mas, no filme explica que é porque ele é também pequeno. Porque ele não tem um cheiro forte igual dos anões, então ele passa desapercebido muitas vezes, entendeu? Então ele encaixa todos os perfis num ladrão. Ele é difícil de ver, difícil de cheirar. Bilbo, né, como o Hobbit, ele tem muita lábia, né? Ele consegue convencer o Gollum ali na medida do possível. E ele dá muita sorte por causa do anel, né, que aparece logo nesse primeiro filme. Como a gente disse, é muito bacana as cenas e tal, só demora muito pro filme engrenar, entendeu? As pessoas não têm muito costume de ver filme de 3 horas e tal. Mais acostumado a aquele filme como de 1h30. 4, né? A versão estendida tá aí, né? Tá quase chegando. Se já não saiu a última agora, né? Do 5S. Mas o pessoal que vai assistir o Hobbit, foi o pessoal que viu o Senhor dos Anéis. Então já sabia qual que ia ser o negócio. Aí vem um filme de 3 horas, que vai demorar um pouco pra engrenar, mas quando engrenar, vai que você nem percebe. Indo agora para o segundo filme, o The Hobbit, The Desolation of Smaug, que é o Hobbit, a Desolação de Smaug. Ele veio um ano depois, já planejado, né, como trilogia. Ele é um filme de passagem, então mesmo as pessoas sabendo que era um filme de passagem, houve muitas críticas e é considerado o pior filme dessa franquia, por muitas pessoas, por ser um filme que tem uns certos problemas aí, principalmente no desenrolar do quase final, né, que na verdade não é um final. Ele não tem começo e não tem fim. Você fica meio, cara, vai acontecer, não acontece, e fica naquela coisa. Pô, então, após que iniciou, a jornada ainda tava em sequência, né, rumo a Erebor. Então, nesse meio caminho aí, eles fugindo dos orcs, aparece um lobisomem, né, cara, uma espécie de um lobisomem. Eu não consegui entender muito bem ali a espécie dele. Ele é um urso. Cara que vira um urso. Aquele cara é tipo o último da raça dele. Eu não pesquei muito aquilo ali, porque eu também não li o livro, então... Ele é o último, o Beorn. Ele ficou massa, cara, ficou sinistraço. Ele ficou meio com um Wolverine bizonho lá, sobrancelha bizarra. Tava me lembrando o lobisomem da Turma do Arrepio, cara. Ele tem aquela voz grave, né? Foi no segundo que apareceu o Radagast pela primeira vez, não foi? O Mago Castanho? Eu acho que ele aparece no primeiro, cara. Ele aparece... Ele aparece no primeiro, ele aparece rapidinho, no segundo ele aparece mais. Ah, tá. Ele só aparece a casa dele e tudo mais, né? Aquela doideira toda, ele lá fumando a ervinha dele. Aquilo ali eu achei muito legal. Eu gostei muito da exploração do personagem dele. Então os passarinhos na cabeça, né? Ele é muito louco, cara. Ele é o mais viajado de todos. Eu acho que é no 1 essa cena, que as aranhas que invadem a casa dele, eu acho que essa cena é no 1. Eu não sei se vocês assistiram dublado, cara, mas o dublador dele, que é o Mário Monjardim, eu acho, cara, é a mesma voz do Salsicha do Scooby-Doo. Nossa. Mano, deixa ele num estilo tão... tô nem aí com a vida, eu sou maluco mesmo, eu vou fumar minha erva. Ele ficou muito louco, ele ficou muito engraçado. Eu não entendo porque não está funcionando. Até parece bruxaria. Cara, é aquele mago ali, ele é meio que um alívio cômico também. No segundo filme tem uma presença maior do povo élfico e tal. Parece que tem 2 raças de elfos, né? Uma que vive tipo os elfos negros e os outros elfos lá. Eu não entendi muito bem. Eu sei que eles ficam na floresta fechada, sim, né? É porque tem as civilizações, né? Os elfos que vivem na floresta, né? Os elfos. Mas acima disso, eu acho que nem mostra no filme, não. Mas foi apresentado para os elfos de início quais que queriam ter. Porque os elfos podiam escolher entre vir pra
Terra-média e serem imortais, ou então irem pra que eu esqueci o nome, e virarem imortais. Isso faz parte da confusão desde a criação do universo. É uma resenha danada. Por exemplo, o Elrond, que aparece no Senhor dos Anéis, aliás, ele aparece no Hobbit também. Ele, na verdade, ele é um meio-elfo. Ele não é um elfo completo. Mas ele é descendente dos... Como é que é aquela ilha que afundou? Que é porque tem uma ilha na época da Terra-média, assim, que é uma imitação absurda de Atlântida. Sim, ela foi uma ilha que afundou, que é uma ilha de humanos, era inclusive os humanos mais fodas, assim, né, que de número. O Aragorn é descendente direto dele. Só que eles se achavam tanto que eles passaram a não, como é que fala? Rezar pros deuses, sabe? Vamos botar assim, as oferendas passaram a ficar metido demais. Aí os deuses foram e afundaram a ilha deles. Aí os que sobreviveram de barco, aí gerou a descendência e tal, aí alguns eram meio elfos. Aí houve uma mistura, né? Aí eu sei que a parte deles, o Elrond, se não me engano, era um descendente ou era um amigo. Aliás, minto, o irmão do Elrond era o líder dessa ilha, tá ligado? Sim. Só que eu não lembro o nome, não lembro porra nenhuma. Mas eu sei que um escolheu viver a vida eterna e o outro escolheu viver como um mortal, né? É uma coisa louca. Sim. Eu até falei errado aqui. Na verdade, é Floresta Negra, não é que os elfos sejam negros. O chefe deles, o rei lá, né? É o Thranduil. Ele é o pai do Legolas. Ele aparece nesse filme. E ele, cara, é uma diva, né? O engraçado é que ele é mais novo que o Orlando Bloom. Ele é mais novo. O Orlando Bloom, ele é mais novo que o filho dele. O Orlando Bloom tem 37 e o Pace, o Thranduil tem 35. Caramba, cara. Você falou do negócio da diva, eu ouvi, acho que foi um Radiofobia, onde eles estavam entrevistando um dublador que foi o diretor de dublagem do Hobbit. Aí ele falou que ele foi receber o filme pra poder fazer, tipo, a lá de traduzir, tá, essas paradas todas, e o filme não veio terminado, veio sem efeito especial. Falou que aquela hora que mostra o Thranduil em cima daquele alce gigante, ele descreveu a cena, falou que tava o cara montado em cima de um bagulho que parecia um saco de batata, um fundo verde, e ainda ligaram um ventilador na frente do cara pra fazer o cabelo dele balançar. Ele olhou e falou, cara, isso aí é uma bichona. Isso é uma bichona! É quase aquele cara do comercial de shampoo, sabe? O cabelo vai balançando. Mas o elfo, ele é meio posudo assim mesmo. É afetado. Eu achei que ficou perfeito. Inclusive, a base do Peter Jackson de make e tudo mais foi um dos desenhos do Alan Lee. E o Alan Lee, ele desenhava coisa se não me engano, era provado, não sei se foi pelo Christopher Lee, mas é coisa de anos e anos atrás, acho que até pelo Tolkien. Até o Tolkien curtiu os... Que ele pegava os livros e meio que desenhava mais ou menos e falava assim, nossa, é isso aqui que eu queria dizer, tá ligado? Então, muita coisa que você vê no filme, você fala, nossa, mas será que o Tolkien aprovaria? Cara, foi totalmente baseado no que o Tolkien aprovou, tá ligado? Então, cara, você estava falando aí do diretor de dublagem e tal. Sérgio Cantor. Sérgio Cantor? Porque eu acho que, se eu não me engano, Cliff, quem dublou o Thranduil foi o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, mas o Sérgio Cantor recebeu... Esse negócio foi ele que descreveu a cena, porque ele que assistiu antes de terminar. O Guilherme Briggs, eu até sigo ele. Ele direto, ele posta foto do Thranduil zoando, ele pede pro povo fazer montagem dele com o cabelo do Thranduil. Tem cheio dessas resenhas. Mas o elfo, ele tem, como o Davi tava falando, essa apresentação límpida, né? O cara é... majestoso. Isso, tem uma aura. A pele do cara parece que brilha, velho. E tem uma cena até muito massa, eu se eu não me engano, é nesses dois mesmo, que ele mostra o rosto dele, que ele fala que enfrentou as serpentes do norte. O jeito dele falar é muito bom, cara. I have faced the great serpents of the north. Ele falando, ele é muito pomposo. Ele joga o cabelinho assim. Aí ele vai e mostra o rosto dele, cara. Ele tá tipo com o rosto destruído de um lado, assim. Mas como ele tem aquele poder élfico, ele disfarça, né? Que ele diz que enfrentou, não sei o quê. Porque o rei anão sempre bate de frente com ele, né? O Thorin. Falando que ele não ajudaram os anões e aquela coisa. Quando o Smaug atacou, né? Erebor. Mas também, né, cara? Ele ia pôr em risco o povo dele por causa de outro povo, assim, de graça. Sem ter algo em troca. Porque ali tudo gira em torno de troca, né? É complicado. Aí é esse tipo de conflito político aí que gera essa... a gente não gosta de tal raça, mas cada um cuida do seu interesse também. Na verdade, gira em torno disso aí mesmo, né? O Smaug, ele é o dragão, né?
como todo mundo sabe. No livro, eu li numa resenha que ele é descrito que ele tinha umas moedas na barriga e tal. Uhum. Ele era louco com ouro. Ele dorme entre o ouro, né, de Erebor. Porque depois do ataque, ele que tomou conta e ninguém entra lá. Então, acontece o fato deles tentarem retornar até a casa de volta, né? A história dos anões é isso. Eles querem ter de volta uma terra que seja deles. Só uma coisa ali que me confunde um pouco, que eles falam que tem outros anões e esses anões não toparam participar. Aí fica aquela coisa meio confusa ali. Porque parece que eles se espalharam tanto que pra juntar eles ali, alguns não acreditaram que iria dar certo e tal. Tem mais anões, tanto que tem o primo dele que vem de longe. No terceiro filme. No terceiro, mas aqui, cara, esse universo do Tolkien é muito complexo de tentar entender, cara. Tem um reino de anão aqui, depois tem outro lá, tem elfo A, elfo B. A única coisa que a gente consegue entender é que no condado vivem os hobbits e dane-se o resto. O resto você não vai entender porque é povo demais. O Smaug, a voz dele é feita pelo ator Benedict Cumberbatch. Não sei se quem já assistiu, mas é o Sherlock da minissérie da BBC. Sim, ele fez, eu acho que Doctor Who também. Não, ele fez... Se vocês assistiram aquele novo Star Trek lá, o Além da Escuridão, ele é o inimigo do filme. Ele é o Khan. E esse ator é fenomenal, ele é muito bom e, cara, ele tem uma voz que impõe muito respeito, cara. Ficou muito massa. Eu tava vendo os extras dele fazendo a voz do Smaug. Ele, tipo, não tá sentado numa cadeirinha fazendo a voz, não. Ele faz igual o Andy Serkis. Ele veste aquela roupa de captura de movimento, aí ele deita no chão como se fosse um dragão. Tipo assim, a cena é meio ridícula, né? Mas Ele fez a captura de movimento do dragão. Então você olha assim, ele tá se comportando como um dragão. É um negócio muito bizarro, tá deitado, cara. assim, você viu, né, Cliff? Ele tá deitado, ele vai e fica... Até a respiração dele. Mas esse aí também é mais pra criar aquele sentimento na própria voz também, né, cara? Então eu acho que fica muito foda isso mesmo. E é pra passar expressividade, porque se você for pro rosto do Smaug, o rosto do Smaug mexe, fecha o olho, levanta a sobrancelha, tem aquelas nuances de abrir a boca. Mas que é tosco você ver um cara de 1,95m se arrastando no chão falando eu sou Smaug. Pô, se eu tivesse no set com o cara gravando isso, eu tava achando o bico, cara. Mas é muito bem feito o Smaug, o diálogo dele com o Bilbo é muito massa. E o Smaug, interessante que eu achei que ele enxerga através do anel. Tipo, o Bilbo ele tá ali invisível com o anel e ele enxerga o Bilbo. Não sei se bem enxerga ou sentiu o cheiro, mas ele fala, você está aqui olhando diretamente pra ele, sabe? Eu acho que é mais som, tá ligado? Som, cheiro, mas enxergar ele não enxerga não. É tanto que na hora que ele sai correndo também, ele não sabe exatamente onde ele está. Ele só começa a seguir quando o Bilbo começa a pisar nas moedas, aí é meio que o áudio. Mas aquela ideia dos anões de fazer uma estátua de um anão gigante e depois derreter em cima do dragão, velho, o que é aquilo? Cara, eu fiquei olhando assim e falei, que ideia era essa, cara? Ele virou o Smaug quando levanta e parece o Temil, né, derretido. Cara, eu imaginei a cena o seguinte, depois daquilo, eu achei que ele ia, tipo, dar uma petrificada, entre aspas, ele ia virar meio com uma estátua de ouro e depois ia se quebrar, né? Só que não, o dragão deu uma sacudadela e saiu voando. Eu fiquei, what? Aí acabou, assim, tipo, eu achei que, sei lá, deve ter algum pau nesse DVD, cadê o final? Porque eu vi tudo em home video, né? Eu não tive a oportunidade de ir no cinema, mas, cara, eu falei, cadê o final, velho? Cadê o final? Eu sabia que era um filme de passagem, mas tinha que ter alguma coisa que desse a emoção de ver o próximo filme, né? Te desse aquele impulso. Mas não, é um corte seco. Parece que tá mal editado, sabe? Acabou. Fica só aquele gancho do Smaug voando pra vila. Mas aí ele voa pra vila e pum, terminou. Aí você... Podia ter alguma coisinha ali, né? Sei lá, e tacando fogo na vila, que é o início do 3, né? Ia ser mais sinistro. Pelo menos se chegasse ali na vila... Caramba, falando na vila, os humanos, eles são aparentemente, assim, poucos, né? Na Terra-média. Ou não? Na verdade, são muitos, cara. São muitos, mas é que eles são de Gondor. Ah, tá. Os humanos vivem numa outra parte. Aquele é o povo do lago. Eles são humanos também, mas eles estão mais isolados. Os de Gondor, na verdade, são só um dos povos humanos também. Tem muitos povos humanos, cara. Inclusive, teve uma era que foi dos humanos. Então, como... Vamos botar a atualidade, mas é porque a atualidade eu classifico como a era final do Senhor dos Anéis. A atualidade ali era a era dos elfos, mas já tinha passado dos humanos e eles eram
a força maior da Terra. Porque dá a impressão ali que parece que os humanos é uma meia dúzia de sem terra que fica ali numa ilhota. Não é que dali é só voado. Nossa, cara. E na hora que os anões, por exemplo, eles pedem armas, né? Com a ajuda lá. Como é que é o nome daquele? Caramba, esqueci o personagem. O personagem é tão importante no filme que esqueci o nome dele. É o Bard, o barqueiro. O Bard, ele traz as armas, entre aspas. É umas ferramentas, cara. A cara dos anões é impagável. Pera aí, a gente pagou por armas. Que merda essa tá me entregando aqui? A cena é muito boa. Mas aí desenvolve nisso aí, ó. É a meiota da história mesmo. Que dá pra você ver nitidamente que eles estão tentando espichar uma história que não tem pra onde espichar. Aí a gente já cai no terceiro filme, né? Que ele saiu agora no fim de 2014, que é o The Hobbit, The Battle of the Five Arms, que é o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, né? Que, cara, que eu já vou começar perguntando pra vocês. Aonde tava os 5 exércitos ali? Então, eram os humanos, elfos, anões, orcs e as aves. E as águias, animais, né? As águias eram as águias são um dos exércitos, No filme é. Na verdade é águia, mas na verdade são os animais, né? No livro é diferente. No livro eu fiquei sabendo que são orcs, que são uma espécie de lobos, né? Aqueles lobos gigantes, No filme eles não colocaram. Humanos, anões e elfos. Aí eu fiquei, mas peraí, será que eu tô contando errado? Eu não tava conseguindo ver 5 exércitos ali. Mas então as águias é considerado um exército. Então eu contei como sendo um exército porque, tinha 4, apareceu as águias. Aí vocês deduziram, né? Porque não apareceu nenhum outro, pode. né? É porque só pode ser eles. Caramba, peraí, tem 4 exércitos. Será que o exército dos orcs dividiu em 2? Sei lá, porque... Não. Mas eu acho dos 3 filmes, eu acho esse o mais fraco, assim. Eu achei esse um bom filme, mas eu não achei ele tão legal quanto os outros 2. Eu gostei mais do terceiro do que os outros 2. Teve mais ação, né, cara? Então, o problema foi justamente esse, cara. Você faz... É o mais curto, acho que ele tem 2h30, mas tem uns 40 minutos só de porrada, cara. E tipo, você fica, sei lá, quase 40 minutos sem ver o Bilbo. Você sentiu uma falta do filme ser um pouco maior, né? Não ser maior, mas assim, podia tirar a parte da porrada, assim, uma parte, pra, tipo, fazer mais desenvolvimento do personagem, né? Porque, por exemplo, o próprio pai do Legolas, lá, o Thranduil, ele age de uma maneira e no fim do filme... ele muda a maneira dele, tipo, no caso lá da elfa e do anão, que eu amo ele. Não, você não pode porque ele é um anão. Aí ele morreu. Se você está sofrendo é porque era de verdade. Mas o infeliz falou que ela não podia há 40 minutos atrás. Né? Então, tipo, eu achei que ficou faltando um melhor desenvolvimento e eles ficaram se focando bastante em porrada. Assim, é claro, o filme chama Batalha dos 5 Exércitos, tinha que ter porrada. Mas acho que eles podiam ter equilibrado mais. Eu achei desequilibrado nesse sentido. E umas sequências, assim, desnecessárias. Tipo, quando vai o Legolas e a menininha lá pra negócio dos orcs lá e sai aquele bando de morcego. Não precisava daquilo, cara. Cara, mas é muito foda quando entra o exército de anões, né, velho? A montaria deles é massa, as armas. Ele vem montado no javali, cara, isso é muito legal. Muito massa, cara. Os anões é o ponto alto ali do filme, pra mim, né? As armas deles, o estilo de combate, cara, é muito foda. Os orcs, aquele orc da mão de gancho, que eu esqueci o nome dele. Eu não sei se é o Bolg ou tem um outro cara, eu esqueci agora qual é o nome dele. Ele, cara, ele tem um visual muito sinistro, né, cara? Ficou muito bem feito, assim, nos 3 filmes e tal. Ele é captura de movimento também. O ator parece um cara grandaço, velho. Não sei se vocês já assistiram o Spartacus, a minissérie. É o Azog, achei o nome dele aqui. O Azog. Não sei se vocês assistiram ou Spartacus ou Arrow, não sei se vocês já assistiram. Mas se vocês já viram no Spartacus, ele é o Crixus, e no Arrow ele é o Deathstroke, o Exterminador. É um cara mó... Esse ele não é nem tão grandão, 1,80 m, mas ele é um armário, cara. Sinistro, né? Ele convenceu bastante. E aquele orc Lion Man lá, genérico? Formação Lion Man! Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
Que viagem, ficou muito esquisita. Mas a questão dos efeitos do filme, cara, é de parabéns. Eu posso estar desinformado, mas não... sobre Oscars, por exemplo, eu acho que eles foram indicados, né? Mas ganhar, eu acho que não ganhou nenhum, né? Não, nenhum deles ganhou. Que eu me saiba não, mas eles foram indicados em efeito visual. Mas tem muita inserção de efeito, cara, que vale a pena mesmo. Se o cara quiser ver só pelos efeitos visuais da parada, ele já fica louco. Ah, não, o filme é lindo nesse sentido, é muito bom. Peace or war? I will have war. O que é aquela luta do Saruman, da Galadriel e do Elrond contra os espectros, né, lá? Nossa, cara, aquela parte ali, eu amo a Galadriel, né? Então... Ela pôs o pau na mesa, né, velho? Aquela cena ali, velho, puta que pariu. E os detalhes, cara, igual, por exemplo, mostra ela entrando ali naquele castelo lá do Necromante, que é o Sauron. Ela abriu os portões assim, aí já mostra o detalhe do anel que ela tá usando, porque ela é uma das portadoras do anel dos elfos, né? Aí aparece o detalhe, é muito foda, cara. Eles sempre pegam esses detalhezinhos assim, eles são do caralho. Bom, tem ótimas sequências, cara. As do Legolas eu acho que são desnecessárias porque ele não tinha que estar no filme, mas são muito legal, cara. Tipo aquela dele tentando subir o negócio, tem impulso nenhum porque a pedra tá solta. Nossa. Não, mas na verdade essa explicação, os elfos eles não têm peso, eles têm 0 quilos. Então aquilo seria possível, vamos botar assim. Ah, por isso eles pulam então, igual doido, cara. Eles quicam em qualquer coisa. Na história do Terra-média, os elfos eles são waveless. São levinhos, muito leves. Igual no Senhor dos Anéis mesmo, quando eles estão naquela montanha de gelo, todo mundo tá com gelo até na cintura, o Legolas tá planando naquele gelo. E até isso o Peter Jackson pegou, sabe, detalhe, e que eu acho que todo mundo passou desapercebido isso, tá ligado? O Peter Jackson, ele tem, assim, um apreço maior, pelo que eu vejo nos filmes, pelos elfos, cara. Ah, ele é putinha do elfo. Caramba, toda cena tem um elfo, cara. Não, ele é só toda cena. Toda cena legal tem que ter um elfo. As armaduras dos elfos é outros 500, né, velho? Muito massa. Não, mas isso aí não é nem o apreço dele, é a história, cara. Os elfos são a raça mais evoluída ali. Então, como é que vai fazer, né? Não sei como. É muito massa você poder ver a Galadriel em ação, digamos assim, né? Porque ela, normalmente, ela aparece com aquela forma dela, como é que se pode dizer? Uma forma meio angelical, não sei o termo que eu poderia usar. Tipo, ela se projeta. Espectral, talvez, sei lá. Porque normalmente ela aparece assim, né? Aí se você vê a forma dela normal que aparece nesse filme, aí você vê um pouco, assim, de diferença, daquele exagero de imagem que fica em volta dela. Parece que ela tá com um blur gigante em volta dela, vocês recortaram ela. Aquela hora que, sei lá, que o capeta encarna nela, que ela fica virada no Jiraiya, cara. Ela grita assim, eu falei, mulher, se tivesse feito isso desde o começo do filme, não tinha filme. Porque ela resolvia tudo sozinha se ela ficasse daquele jeito, cara. Tava, né? Mas é porque ela faz parte dos Istari, que foram enviados. Aliás, ela não foi enviada para combater o Sauron, mas só que ela faz parte das reuniões dos Istari, entendeu? Os Istari, na verdade, é o grupo que veio para tirar o Sauron daqui, entendeu? Ela faz parte deles, então. Então ela é um nível a mais, assim, entre os elfos. Ela é uma rainha dos elfos, né? E ela é uma portadora de um anel fodaço. Não sei se é o anel do fogo que é o dela. Ela e o Elrond tem. O Elrond também tem um anel. O Gandalf também. Então... porque... Quantos anéis que tem, 9. Se eu não me engano, são 9. 9 só entre os humanos. Tem mais. Tem mais, porque tem os humanos, tem os anões, tem os magos e tem os elfos. É tipo um pra cada raça, digamos mas assim. Mas o anel dela, o poder do anel dela, se não me engano, não é controlar a natureza, mas tipo assim, onde ela pisa, o terreno é fértil e nasce as árvores, a floresta, é tipo assim, ela é a rainha da natureza, vamos botar assim. Aí o do Elrond é o que vocês viram no Senhor dos Anéis lá, que ele controla a água. Na verdade, ele controla a água e é meio que natureza, tanto que aquela parte que a Arwen passa pela água com o Frodo, aqueles cavalos não é ela que caça, quem cria aqueles negócios ali é o Elrond e o Gandalf juntos. O Gandalf só dá a forma dos cavalos, mas o Elrond que cria aquele dilúvio assim no rio, tá ligado? Tem aqui, ó, são 9 anéis pros humanos, 7 pros anões, 3 pros elfos e 1 anel que é o do Sauron. Nossa, cara, anel pra cara. O Gandalf tá usando um anel por
porque um dos elfos passou pra ele, porque achou que ele devia usar que ele tá na Ordem dos Stari e acreditou na boa fé do Gandalf. Mas do Gandalf é só, acho que, tocar o coração das pessoas, o poder dele. Então quer dizer que ele convenceu o Bilbo, assim, usando esse anel ou não? Então, não fala explícito. Fica a dúvida no ar, né? Fica implícito isso, porque tudo quanto é coisa é o Gandalf que dá a primeira palavrinha, ou então vai lá na Terra tal pra tentar convencer fulano, ciclano de acontecer tal coisa, mas ele que move a história inteira, né? O Gandalf que move. Então eu acho que o poder do anel, sim. Ele sempre quando ele vem com adventure. I'm looking for someone to share in an adventure. Você pode saber que vai coisa. O Gandalf é o único dos caras que trabalha de verdade. Sim, o Castanha só fica fumando as paradas, os Azul não fizeram porra nenhuma, o Gandalf, o Saruman virou portador, virou amigo de Satanás, o Gandalf foi o único que fez alguma coisa de verdade. Aí só teve a história do Hobbit por medo do Gandalf, do Sauron tomar controle do Smaug. Então ele chegou assim, ó, se ele tomar conta do Smaug, controle do Smaug, ele pode virar a guerra contra os Stari e dominar a Terra-média. Aí que o dragão tomou sua montanha, você não vai lá tirar ele, não? Tipo assim, já começou a jogar as ideias fracas dos caras, tá ligado? Mas tudo por conta do medo do Sauron, tá ligado? Peace or war? I will have war. Uma coisa que eu acho engraçada é o serviço express que ele tem das águias. Deu ruim, já manda a libélula dele lá, sei lá, borboleta, o que é. Também tem uma explicação que mestre das águias, não, senhor das águias. Ele é amigo do senhor das águias, tem umas histórias que acontecem antes de Hobbit também. Então ele já tem essa coisa, já. Ah, tá, lembrei de uma história que eu ouvi uma vez que diz que ele tirou um espinho da asa ou da pata da águia, não lembro bem. Aí ele falou pro Gandalf, tipo, se você precisar de uma ajuda qualquer dia é só chamar. Mas vira meio que um serviço de táxi mesmo, né, cara, do Gandalf. O Gandalf é o mais bem relacionado da Terra-média inteira. Ele tem amizade em todos os cantos. Aí vem a pergunta de novo. Por que ele não pegou esse serviço de Águia Express pra pegar a droga do anel lá no Senhor dos Anéis, levar até a fornalha e soltar, né? É uma sacanagem. Eu acho que na verdade é medo de se corromper, não sei, entendeu? Tanto que ele o Hobbit, que é o mais lixo, que tipo assim, se um Hobbit se corromper, qualquer merda tira dele de novo, sabe? A outra também é a águia ter deixado eles na montanha, né, cara? Deixou eles longe pra caralho. Qualquer entidade poderosa toma conta do anel e é possuída por ele, vai virar um Sauron 2, então. De novo, por que escolheu o Bilbo e o Frodo? Mano, a gente escolheu porque vocês são os maiores perdedores da Terra-média, sabe? Tipo, qualquer coisa vale mais do que vocês, então. Eu acho que depois que eu ouvi vocês falando sobre o anel do Gandalf, que eu nem sabia, eu acho que os hobbits devem ser mais fáceis de convencer por ter o coração mais fácil de se alcançar, alguma coisa assim. Eu posso estar falando uma besteira danada. Eles são mais puros, né? Eles são mas eu acho que gira em torno disso aí. Eles são mais ingênuos. Aí mais fácil de chegar e conseguir conversar, né? Porque o Gandalf ele tem toda aquela conversinha mole, ele conversa com o cara, elogia ele primeiro, e depois ele vai aqui, eu tô precisando de um favor. ele é aquele amigo desgraçado. Pô, cara, como você vai? Casa bonita. Então, eu tô devendo dinheiro, dá pra me arrumar, sabe? É tipo, pô. É tipo isso, né? Mas então, e aquela espada que o Bilbo carrega? Ela realmente tem toda aquela importância no livro e tal? Ou é mais alguma coisa criada por filme? Não, ele tem no livro, mas é assim, é solto. Não é tão importante. Ela é um elemento importante, mas ela não é tão importante. Ela vai ser mais importante depois, né? No Senhor dos Anéis, que ele parece que passa pro Frodo. Mas no livro, assim, esses elementos não são importantes. Ah, tá. São detalhes da história. Ele colocou pra complementar, vai ter sua importância, mas se você tirar a espada, a história do livro continua e flui. Mesmo jeito, né? Então, indo pra derradeira pergunta. O que vocês acharam do encerramento de O Hobbit? O livro eu não lembro. Os filmes eu gostei principalmente pelo diálogo, já citando o início do Senhor dos Anéis. Então eu achei bem bacana isso. Mas eu sei que tem muita opinião diversa a minha, mas eu gostei bacana. Então eu também, dentro do universo que o Peter Jackson criou, porque a gente tem que diferenciar o que o Tolkien fez e o que o Peter Jackson fez. Que tipo, é uma reinterpretação, né? Dentro do que o Peter Jackson criou, eu acho que ele foi bem competente nos 3 filmes. Adorei o primeiro. O primeiro é o melhor pra mim, porque é aquele que tem mais clima de fantasia, sabe? Aquela coisa mais filme de sessão da tarde, sabe? Willow na Terra da Magia, essas coisas assim. Nossa.
Referência. Então... É o que tem mais aquele clima de fantasia. Eu achei o segundo legal também. O terceiro eu gostei também, mas achei pior, pelos motivos que eu já apresentei. Mas eu achei uma boa trilogia. Ela poderia ser muito mais curta. Tem muita coisa desnecessária, mas que faz sentido dentro do filme, mas desnecessária. Mas eu acho que ela fecha bem. E o mais importante, o fechamento dela é o começo do outro filme. Então, tipo, ele conseguiu fazer tudo virar um universo coeso. Então, no geral, assim, eu gostei pra caramba do Hobbit. Com certeza, quando sair a trilogia estendida, eu vou comprar. eu vou comprar o livro pra reler de novo, porque, pô, é muito legal. Eu gostei pra caramba. Eu já tenho todos os livros aqui, só não peguei pra ler de novo. Mas eu tenho. É, cara, muito bom. Mas então, pra mim, nunca li os livros e tal, falando assim, referente aos filmes mesmo, eu gostei pra caramba. O 1, eu achei muito arrastado. Pra mim que não conhecia a história, eu achei muito assim, cadê a ação do filme e tal. O 2 eu achei que deu uma melhoradinha. Pra mim eu acho que melhorou gradativamente, entendeu? O 1 foi arrastado, o 2 deu aquela pontinha de ação, mas eu não gostei do final. E o 3... que foi foda pra caramba, cara, porque a guerra... o que eu tava esperando era o combate do exército dos anões, né? Falando, cadê o combate dos anões, cara? Mas o último filme, cara, eu acho que fechou bem, como o Cliff disse. Não só uma trilogia, uma sextologia, usei a expressão certa? Que juntou, emendou os 6... Whatever. É o quê? Exologia. Exologia. Você juntou a exologia, emendou, né? Conseguiu costurar bem os 6 filmes e fechou bem. Eu acho que nos próximos anos a gente não deve ver tão cedo um outro filme do universo do Tolkien. O Peter Jackson, ele comentou sobre isso. Ele falou, tipo assim, aquele comentário de um produtor e tal, falou assim, olha, não é impossível vocês verem eu fazendo outro filme da Terra-média. Ah, já jogou até porque, né, eu ganhei milhões fazendo esses filmes. Se vocês me derem dinheiro e um roteiro, eu faço um roteiro pro Silmarillion aqui, vou ganhar milhões de novo. Então, eu abraço a ideia, porque Silmarillion é foda, é foda. A história antes do Hobbit é foda. Então, vale muito a pena. Então pode ser que dentro de, sei lá, 5, 10 anos deve vir outro filme, né? Cara, a cronologia da Terra-média, os acontecimentos que tem é foda. Igual eu já tinha falado, se o Tolkien nascesse na época certa, eu ia ser o cara mais religioso do mundo, velho. Eu ia adorar religião, cara. Eu ia continuar sendo ateu, mas eu ia adorar religião, tá ligado? Eu ia amar. Ia ter segunda, né? Não, cara, mas é isso aí. O filme, pra você que nunca viu nada de Senhor dos Anéis, nada de Hobbit, nada do livro, cara, corre atrás, você não sabe o que você tá perdendo, cara. Muito bom.